botar dedo na cara do rei. Mas não foi Deus que determinou no caso aí? Eu sei, cara. Eu concordo contigo. Humanamente. Isso. Ó, eu concordo contigo. Eu concordo com Deus. Eu concordo com Elias. Mas que ele foi maluco de botar o dedo na cara de Acabe, foi. Que João Batista foi doido de se meter, porque é o seguinte, vou pegar uma coisa, vocês no ministério de vocês, observa bem, né? Então, mas é o que eu estou dizendo, entende? Por exemplo, vocês no ministério de vocês. Poderia até falar, não apontar o dedo. Não, aqui, olha só, quem está dizendo que está apontando o dedo sou eu, é o modo de falar. Você não lê a Bíblia agora? Não. Nossa, não lê não, né? Então tá bom. Então tá. Aí nesse caso, quem está dizendo o dedo na cara sou eu. O que está acontecendo é o seguinte, como diz, né? Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Primeiro que eu acho que o pessoal daquela época não devia ser tão sensível e melindroso como o povo de hoje, né? Mas assim, não vou nem muito longe. Há 30 anos atrás a gente tomava um sabão do pastor e ficava de boa. Hoje, se o pastor falar assim, desobedecer a mãe é pecado, não vou mais na igreja. E aí nesse caso, o que acontece? Diante disso, o que eu estou dizendo aqui por exemplo, vou pegar algumas expressões que eu conheci ao longo do meu ministério. Uma foi cara forte, o cara forte da igreja, a família da igreja e o pastor ter a igreja na mão. 3 expressões que eu discordo delas 3, mas que eu guardo até hoje. O que é a questão do cara forte da igreja? Me lembra a lei de F.F. Rutter, do John Maxwell, que quando o líder fala, todos ouvem. Você chega numa igreja, tem aquele irmão que é influente. Você, para sobreviver, cola com aquele irmão. E enquanto você tiver a bênção daquele irmão, tu tem a igreja está na mão, porque aquele irmão é o cara forte. Mas a hora que você desagradar aquele cara, tua vida vira um inferno. E ele vai fazer questão de dizer para você que a tua vida vai virar um inferno. Entende? E vira. Entende? Por quê? Porque ele tem mecanismos que você não tem para mexer com o povo. E ele tem uma falta de caráter que você não tem para inventar quando a verdade não for suficiente. Então, onde eu quero chegar com isso? O profeta, ele não se detém nesse negócio. Cara, é o seguinte, eu sou pastor, você é ovelha, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Seu nome é Deus? Não é não? Então eu não estou aqui para obedecer você. Para mim esse cara é doido. Está obedecendo a Deus? Claro que está, mas é doido, porque a maioria não vai fazer isso, porque a maioria sabe que se fizer isso não vai se criar. Percebe? Então o que acontece? Em relação a questão de família é a mesma coisa. Imagina, Rita tem 10 filhos. Numa igreja de 50 membros, ela é rainha. Qual pastor que vai se meter com ela? Ela não precisa nem ser dizimista. No voto, já fica ruim. Entende? E aí detalhe, como é que eu vou conseguir convencer todo mundo? Ela tem 10 filhos. Os 10 filhos têm um tentáculo muito maior para alcançar a membresia do que eu. Eu tenho o púlpito, eu tenho a palavra. E eu não vou pular a questão do meu caráter. Mas ela, por causa do projeto político de poder particular que ela tem, ela não quer perder a posição de rainha mãe da parada. E se o pastor é uma ameaça a esse reinado, ela vai fazer alguma coisa. Elias, ele era uma ameaça ao reinado de Acabe. Entende? João Batista, ele era uma ameaça ao governo de Herodes. Por quê? Porque quando ele faz um negócio desse, ele desmoraliza o cara. Pô, eu sou fulano de tal, como é que tu vai falar um negócio desse pra mim? Aí, já reparou que tem até aquela situação que a pessoa fala assim, você sabe com quem você está falando? É a tal da carteirada? Deu para entender? E o que acontece? Por isso que eu disse que o profeta é doido. O profeta é doido, né? E aí, em relação à questão do profeta enquanto reformador social, a gente vai observar, né, que Natã enfrenta Davi, Elias enfrenta Acabe,
e esta luta pela justiça, sem medo dos poderosos, vou me lascar todo, mas vou assim mesmo, né? Essa luta sem medo dos poderosos é o princípio motor dos profetas Amós, Miqueias, Oséias, Jeremias e Ezequiel, cada um a partir de perspectivas e pressupostos diversos. E aí, conscientemente ou inconscientemente, nesta valorização do profeta como reformador ou revolucionário social, está latente o desejo de muitos cristãos de justificar determinadas opções políticas, chato isso, né? Opções políticas e ataques à instituição eclesiástica, que tanto nas igrejas católicas quanto protestantes lhes parece carente de espírito crítico e sobretudo dessa valentia evangélica e opção radical pelos mais pobres que deveria caracterizá-la. E aí a gente vai ver tanto no aspecto de igreja evangélica quanto no aspecto de igreja católica algumas questões em que a pessoa entende que ela está profetizando, né? Em algumas situações que ela entende. Ah, tá legal. Aí o que vai acontecer? Vai ter algumas situações em que vai parecer que a pessoa está profetizando pelo fato de, pode rir, aí nisso vai parecer que a pessoa está profetizando porque ela está denunciando o sistema. Aí é aquela pessoa que de repente ela quer bater de frente com tudo na igreja, quer bater de frente com a liderança, com o pastor. Ah, porque é instituição, eu sou do reino, eu sou do reino, eu sou do reino. É seminarista, mas é a instituição que ajuda a pagar o teu seminário. Tu tá entendendo? Ah, mas a instituição, eu sou do reino, eu sou do reino, eu sou do reino. Então tá bom, prega sem microfone, porque a instituição é que foi lá na loja de instrumentos musicais, uma casa de som, para comprar um microfone. Entende? Ah, porque eu sou do reino, não sou da instituição. Tá, mas quando você fica desempregado, é a instituição que ajuda com a bolsa de compra. Então desce do palco, seja mais humilde, né? Fica mais devagar. E aí a gente, por exemplo, vai reparar até uma outra situação, essa questão de esquerda e direita. Se você é cristão de verdade, você vota em Bolsonaro. Se você é cristão de verdade, você vota na esquerda. Porque como é que pode você defender o comunismo? Como é que pode você defender as armas? Gente, pelo amor de Deus, isso é governo humano. Reino de... o próprio Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Aqui a gente está agindo como cidadão. E cada um como cidadão verifica o seguinte: o que é o pior, o que é o melhor para mim como cidadão. Não vamos demonizar o irmão que tem uma percepção política diferente. Vamos tentar persuadir, vamos tentar convencer, mas não vamos demonizar como se nós estivéssemos do lado do bem. Eu costumo dizer o seguinte, gente: bom é só Deus. Você é Deus, então não é Deus? Desculpa, você não é bom. Bom é só do céu para cima. Do céu para baixo ninguém presta. Entende? Então o que acontece? Diante dessa situação, não vamos ter essa de que existem mocinhos. O presidente que está aí não é mocinho. Mas se o outro presidente estivesse, também não seria mocinho. O pessoal do Supremo não são mocinhos. Mas mesmo que eles sejam impeachmentados, não sei nem se existe esse verbo, mesmo que isso aconteça, empichado? Então tá bom. Aí o que acontece? Mesmo que isso aconteça, a nova safra não vai ser de mocinhos. Não vamos esquecer que é o seguinte: o pessoal que vivia falando contra a ditadura chegou no poder. Olha o que esse pessoal fez. Olha aí, tá dando para entender? Se fosse nada ainda estava bom. E aí o que acontece? Aí, observa bem, na onda Bolsonaro, um monte de gente que não era Bolsonaro botou o nome Bolsonaro só para entrar. E aí, olha o partido do homem como é que é, olha o tumulto que é o negócio. Entende? Aí você vê, por exemplo, há um tempo atrás, olha a dificuldade do presidente da Câmara com o presidente da República. Por que essa dificuldade não apareceu lá atrás, quando estava para ser eleito o presidente da Câmara? Está dando para entender? Por exemplo, por incrível que pareça, o Jorge Cajuru está parecendo mais revelação como senador do que os senadores que vieram na onda Bolsonaro. Então você olha para uma situação dessa, é o seguinte: não existem mocinhos. Mas aí tem aquele pessoal que quer ser profeta contra o sistema. Só que é o seguinte: o sistema que você vai construir é melhor?
Esse é o caso. Aí, diante disso, eu falei com ela para a gente trazê-lo hoje, porque ele acordou bem cedo, né? E a gente ficou derrubado. E aí ele foi dormir por volta de meio-dia, mais ou menos, até umas 2 horas. Aí quando deu 6 e pouca, ele quis dormir de novo. Aí eu falei, vamos levá-lo, porque ele vai ver um ambiente diferente, vai ficar meio ligado. A hora que eu for para casa, é 10 e pouca da noite, pronto, pode dormir. Ué, fazer o quê, né? Ué, eu tenho que ter minha estratégia, o que eu posso fazer? Né, exatamente. E aí, diante disso daí, o que acontece? Vamos observar a questão do que a gente tem aqui, a questão de bater de frente com o sistema. O profeta, ele bate de frente com o sistema, mas ele não é profeta para bater de frente com o sistema, entende? O profeta, ele vai ser solitário por causa de ele estar dando ouvido à voz de Deus, mas ele não é profeta para ser um solitário, ou seja, ele vai tentar se aproximar das pessoas. A questão é se as pessoas vão deixá-lo isolado, é uma outra situação. O profeta, ele não é profeta para predizer o futuro, ele pode predizer o futuro, entende? O profeta, ele não é profeta para denunciar pecado, ele pode denunciar pecado. O papel do profeta é o seguinte, ele é porta-voz dos oráculos de Deus. Não gostou, filho? Come menos. É isso que Deus está mandando dizer. Pronto, acabou. Em vez da gente dizer o que a gente quer dizer e o que o povo quer ouvir, para a gente ser popular. Se você realmente é homem de Deus, você não está aqui para ser popular, você está aqui para falar o que o livro sagrado diz, e o livro sagrado deixa muito claro que tem coisa que não dá para fazer, como eu falei, né, da mulher fofoqueira, fedorenta, né, mal educada, tá, mas é o seguinte, quem casou com ela? Foi você. Então, ó, morre com a tua roupa, filho. Deu para entender como é que é o negócio? E aí, tá, vamos tentar, eu não tenho o que falar. Entende? É como, por exemplo, se uma irmã chegar para mim e falar assim, pastor, ó, meu marido fez isso, e ó, estou pensando em largar meu marido. O Roberlan diria o seguinte, irmã, larga esse miserável, mas antes tem que dar uma coça de vara de goiaba nele. Isso é o Roberlan. Mas o que Deus diz? Irmão, olha só, nós vamos orar. Ué, a irmã não é propriedade minha, ela é propriedade de Deus. De repente o que ela queria ouvir de mim seria outra coisa. Aquelas pessoas que estão lá para ouvir você profetizar o livro aberto, elas têm uma expectativa, só que você não está lá para atender as expectativas delas, e nem a sua. No seminário, o que para a gente era ministério? Era um ministério glorioso. E hoje, por exemplo, eu penso muito nisso, porque é o seguinte, raciocina bem. Se você ter uma remuneração de R$2.000, nego joga na tua cara, como é que deve ser ter uma remuneração de R$20.000? Pensa bem. É fácil ter inveja do cara. Você acompanha o sistema, você... Aí é o que eu estou dizendo, é fácil você ter inveja do cara. Agora calça o sapato daquele cara ali, não deve ser mole. Primeiro porque tem um monte de pastor satélite de olho. Segundo, que deve ter um monte de gente frustrada achando que ele tem boa vida. Terceiro, que existem pessoas que gostam de posição de poder e, querendo ou não, o pastor, ele tem um privilégio nesse aspecto, porque assim, ele já chega sendo pastor, a Bíblia já dá para ele algo assim. Quem não obedece a Bíblia já é problema de Deus e do diabo, não tem nada a ver com a gente, mas assim, a Bíblia já dá para ele o seguinte, olha, você é o pastor, você não precisa ficar na disputa com nada, você é o pastor, né? Tem os aspectos legais, então ele tem tudo praticamente a favor dele, ele só não tem a questão política, e isso algumas pessoas vão ter melhor do que ele, até porque ele não pode pegar esse caminho, porque se ele pegar esse caminho, ele não está fazendo a vontade de Deus, ele está sendo um representante do povo. Não sei se dá para entender. O caso do STF, que não é representante direto do povo, mas acaba sendo representante do povo, por quê? Porque a Câmara, que é representante direto do povo, faz o quê? Pega os nomes, né? O Congresso, que é representante do povo, sabatina. O presidente, que é representante do povo, recomenda. Então, indiretamente são representantes do povo.
Presidente, deputado e senador a gente não discute, é representante do povo. Então é o seguinte, vamos pressionar, né? Então vamos para o Twitter, vamos para o Facebook não, porque os treteiros gostam de brigar, mas assim, vamos para o Twitter, vamos para o YouTube, vamos fazer alguma coisa. E o povo realmente parece que aprendeu a protestar. Agora digamos, você como profeta não é representante do povo, você é representante de Deus. E Deus não é só asnega, velho. Deus tem a vontade dele. Vai ter um pessoal fingido que vai dizer, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas assim, o que acontece é que se esse pessoal é honesto ou não, é problema desse pessoal. Se você é profeta, você vai ter que falar o que deve ser falado. E pronto. Mas se perder a cabeça? Se perder a cabeça é ganhar a coroa, se pregar no deserto é se manter fiel, então eu quero o quê? Arrancar o que Deus não plantou. Eu quero derrubar o que Deus não edificou. E se você não conseguir? Não é problema meu, é problema de Deus. Quem chamou Jeremias para edificar e derrubar, para plantar e arrancar, foi Deus. Não foi Jeremias que se chamou. O próprio Jeremias disse o quê? Senhor, eu não passo de uma criança. Percebe que o verdadeiro profeta, ele sabe que o que ele enfrenta pela frente é um desafio terrível. Agora o pessoal, da profecia, esse pessoal está brincando com a verdade. Se bobear, esse pessoal não é solitário, está cheio de gente em volta, porque eles falam coisas adocicadas. Só que é o seguinte, vai chegar aquele dia, né? Vai chegar aquele dia que o Filho do Homem vai conversar com cada um de nós. Senhor, em teu nome eu falei. Conheço você não, filho. Realmente, no meu nome, não foi no teu. Está dando para entender? Eu falei no teu nome, mas eu não te conheço. E aí a pergunta é, sua recompensa está aqui? Esse é o caso. Todo mundo diz, resta o repouso para o povo de Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas dói, né? Dói você olhar e falar assim, eu não merecia. Deus sabe que você não merecia, mas Ele chamou você para isso. Faça isso. Como Jeremias fala, eu nunca tive uma roda de amigos. Cara, chega a doer meu coração quando eu penso de Jeremias falando isso com Deus. Eu nunca tive uma roda de amigos. Eu nunca tive aquele bate-papo de violão, uma descontração com a galera. Todo mundo sempre teve bronca de mim, cara, porque eu só falava coisa desagradável pro povo. Aí vem esse pessoal, eu profetizo. Vai catar coquinho, velho. Pelo amor de Deus. Vida de profeta é vida de sofrimento. Vida de profeta não é vida de rei, não. Vida de profeta é vida difícil. E aí... Por isso que eu vou fugir do pastoral, porque vida de pastor é difícil. Bem, pelo menos as pessoas na igreja dizem que a vida de pastor é vida, né, tranquila, né, exatamente. E aí eu tive um professor de português que ele falava, vocês quando saírem daqui vocês vão tudo viver de conversa. E aí nesse caso, de certa forma a gente vive de conversa mesmo, né? E aí a gente falou sobre essa questão, né, de bater de frente com o sistema. E tem também a questão do funcionário. O século XIX brilha pelo romantismo, né? O século XX se distingue pela burocracia. Vai ser o último ponto aqui, e aí a gente vai falar sobre o homem inspirado e o homem público na volta do intervalo. Vamos só fechar isso aqui para a gente seguir. E aí o que acontece? Talvez por isso se tenha proposto agora uma imagem bem diferente das anteriores, que converte o profeta num funcionário do culto. A ideia se espalhou a partir dos estudos de um determinado teórico sobre os salmos. Esse autor norueguês, não sei se a pronúncia é Mowinckel, esse autor norueguês nota que certos salmos contêm não somente palavras do indivíduo ou do povo que vai ao templo para orar. Em determinado momento se encontra também o oráculo divino, a resposta do Senhor que dá tranquilidade e esperança. Este elemento profético não pode ser explicado como simples imitação literária,
mas responde a uma finalidade cultica. A comunidade ou o indivíduo faz uma pergunta e espera que a pessoa dotada do dom de profecia, lhe transmita a resposta divina. Por conseguinte, a liturgia israelita reservava um lugar capital para os profetas. Certos dados da tradição bíblica sugerem que a atitude dos profetas diante do culto não é de pura e radical oposição, como muitas vezes foi dito. Isaías tem uma visão de sua vocação ou de sua missão durante a guerra sírio-efraimita, no templo de Jerusalém. Jeremias intervém em determinadas celebrações litúrgicas, por exemplo, num dia de jejum por motivo da seca. Ainda que suas palavras não sejam as que se desejariam de um profeta, de um profeta cultual, Ezequiel aparece profundamente interessado no templo, sofre ao vê-lo profanado por toda a sorte de injustiças e idolatrias, e lhe concede um lugar especial no seu plano de salvação definitiva. Na mesma linha, Ageu e Zacarias dão muita importância à sua construção. A vinculação de um profeta ao culto ainda ocorre em Joel de forma muito clara, e Malaquias reage indignado diante do desinteresse pelos sacrifícios. Todo mundo sabe que assim, Jeremias está invocado, né? Malaquias está invocado quando fala. E aí os defensores mais sensatos desta teoria reconhecem que não podem vincular todos os profetas ao culto, e distinguem os profetas culticos dos profetas escritores. Somente Joel e Abacuque pertencem ao primeiro grupo, ou seja, outros autores, porém, convertem todos os profetas em funcionários do templo, com a única missão de distribuir oráculos em estado de êxtase. Na exposição anterior, evitei intencionalmente citar nomes, porque é tão sucinta e esquemática que não reproduz com exatidão a opinião de nenhum autor. Por outro lado, tomadas em si mesmas isoladamente, são caricaturas, deformações da realidade. Ninguém estaria disposto a afirmar que os profetas reproduzem uma só destas imagens, como eu já falei. Só quero deixar claro a complexidade da figura do profeta, que se presta à interpretação, a interpretações as mais variadas. E aí, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar. Então, a gente encerra aqui a questão das imagens dos profetas, e a gente vai falar sobre os traços dos profetas depois do intervalo, tá bom? Então daqui a 15 minutos a gente está de volta. Obrigado pela audiência, gente boa.